Frações, tempo e temperatura. Neste capítulo, você vai aprender a comparar frações, resolver problemas com medidas de tempo e de temperatura e aprender mais sobre operações com números decimais. Frações e decimais. Você já sabe que podemos representar quantidades usando tanto frações quanto números decimais. Por exemplo, o número 1/10 pode ser escrito assim, 0,1 ou 1/10. O número 15 centésimos pode ser escrito assim, 0,15 ou 15 centésimos. O número 5/10 pode ser escrito assim, 0,5 ou 5 décimos. Observe as figuras a seguir e pinte algumas partes para representar frações à sua escolha. Escreva abaixo de cada uma a fração e o número decimal correspondente. Então, vocês vão pintar, escrever a fração e o número decimal, ok? Podem pintar quantas partes vocês quiserem, desde que faça a representação em fração e em número decimal, tá bom? Onde você vê frações escritas no seu dia a dia? Em números decimais. Leia em voz alta as frases. Fátima comprou 0,5 metros de tecido, Antônio bebeu 0,5 litros de suco e essa receita leva 0,5 kg de queijo. Como você lê o 0,5? Frações equivalentes. Existem várias frações que representam a metade. Os retângulos a seguir são todos iguais, do mesmo tamanho. Dizemos que cada um deles é um inteiro. Eles foram repartidos igualmente, cada um em diferentes números de partes, e em todos eles está pintada a metade. No primeiro, já anotamos a fração e indicamos o total de partes iguais em que o inteiro foi dividido e o número de partes pintadas. Faça o mesmo para os outros. Lembrando, gente, todos os retângulos têm o mesmo tamanho, só que foram divididos em partes diferentes, tá? O primeiro tá aí, ó. 5 décimos foi dividido em 10 e eu peguei só 5. Então, 5 partes pintadas e 10 é o total das partes. Vocês vão fazer isso com o retângulo que tá pintado de verde, de amarelo, de vermelho, tá bom? Complete as frações a seguir, mantendo as igualdades. 5 décimos é igual a pontinhos, que é igual a pontinhos, que é igual a pontinhos, utilizando aqueles retângulos que vocês fizeram na atividade, tá bom? Todas essas frações representam a metade. Todas elas são iguais a 0,5 ou meio. Veja o que o Eduardo escreveu no quadro. 0,5, que é igual a 0,50, que é igual a 0,500, que é igual a pontinhos. Ele não tá com a cara muito boa, não, né? Mas a sentença matemática que ele escreveu é verdadeira? Explique sua resposta. Então, a professora, para variar, já deu a resposta, né, gente? É complicadinho, né? Aliás, eu sou fogo. Qual é a relação entre o numerador e o denominador das frações que representam a metade? Depois de conversar com sua turma, escreva suas conclusões. Aí vocês podem conversar com quem vocês quiserem. Mande o WhatsApp um pro outro, pergunta o que o colega achou, tá bom? Só não dá para conversar comigo, porque eu vou dar a resposta. Eu já deixei até a atividade com a resposta, imagina, né? Existem outras frações que representam a metade, não é mesmo? Escreva uma delas e represente-a no retângulo abaixo. Tá aí, ó, vocês vão pintar exatamente a metade. Frações que representam a mesma parte de um mesmo inteiro são frações equivalentes. Você sabe como são as frações equivalentes a 1/4? Observe esses quadrados. Em cada um deles foi pintada uma fração equivalente a 1/4. Depois escreva as frações correspondentes e indique o total de partes e as partes pintadas. Aí no caso foi dividido em 4, eu peguei uma parte só e tem 4, o total de partes é igual a 4. Nesse outro aqui também, ó, foi repartido em uma quantidade e foi pintado uma quantidade. Então vocês têm que completar a B também igual a A. Não é para copiar igualzinho que lá que
que os números são diferentes. Vocês vão fazer a mesma coisa com a B, com a C, tá? Agora responda, qual é a relação entre o numerador e o denominador das frações equivalentes a 1/4? Qual é a relação que existe entre o numerador e o denominador?